A brevidade da vida nos concede a capacidade de suportar, não uma desculpa para cair fora. Max Lucado, em seu livro Você Não Está Sozinho. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, continuando sobre o assunto de assumir a momentaneidade da nossa vida enquanto aqui estamos. Passamos por um processo, um presente de Deus. No livro de 2ª Carta aos Timóteos, no capítulo 3, fala que toda a Bíblia foi escrita para o nosso ensinamento. E diz assim, no versículo 16, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, assumir a verdade da momentaneidade da nossa vida aqui é entender alguns dos ensinamentos da palavra de Deus e passar esta verdade a outras pessoas. Dizer que nós somos testemunhas vivas de quem é Deus na nossa vida, de que todo um sentimento gerado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida é dizer que Deus está conosco, Deus Emanuel. É dizer que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. E no livro de 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 4 e capítulo 5, fala sobre que Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Paulo foi um homem que perseguia a igreja e depois que ele cai em si, ou seja, depois que ele entende quem é Jesus, verdadeiramente quem é Jesus para ele, ele começa então a ensinar sobre Jesus às pessoas, aqueles inclusive que nem acreditavam em Deus. E ele também ensina em seu ministério que os desígnios e efeito das aflições, ou seja, de tudo aquilo que vivemos nesta vida e que nos faz ferir a alma, ele diz que estas coisas visíveis, ou seja, que nós sentimos, são contrapostas às invisíveis, ou seja, aquilo que nós viveremos na eternidade com Deus. E no capítulo 4, no versículo 4 diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, muitas coisas cegam o nosso entendimento para a verdade do nosso Deus. A rotina do nosso dia a dia, as coisas que nos envolvem, toda a tribulação, elas atrapalham muitas vezes o nosso entendimento. Por isso, precisamos viver segundo a verdade de Deus, segundo a vontade de Deus. E no versículo 8 diz assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Se entendermos a momentaneidade da nossa vida, nós assumiremos que não seremos angustiados, que não seremos desanimados, muito menos destruídos, porque Deus está conosco. Mesmo passando por atribulação, por perplexidade de algumas ações que nos acometem e até mesmo sendo perseguidos, como Paulo era perseguido. E ele diz no versículo 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Mesmo que fisicamente estejamos cansadas, estejamos muitas vezes com um olhar triste por algo que acabou de acontecer. Mas ele diz que nós nos renovamos dia a dia, porque Cristo vive em nós. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então ele afirma leve e momentânea tribulação. E no capítulo 5, no versículo 6 diz assim, pelo que estamos sempre de bom ânimo. Por quê? Porque somos nova criatura. Se você aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é renovada. No versículo 17 deste capítulo 5 diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo.
Mas você pode dizer: eu continuo na mesma situação da qual eu vivia antes de aceitar a Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus te fala: hoje você vive de bom ânimo, porque há algo novo em você. Você é nova criatura, porque todo o sentimento que te levava a olhar para baixo passou. E hoje você vive a renovação diária de quem é Cristo na sua vida. Assuma esta verdade na sua vida. Seja uma embaixadora de Cristo, um testemunho, como a própria palavra de Deus diz aqui nesta segunda carta aos Coríntios, no final do capítulo 5, que diz assim no versículo 20: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Representamos Cristo aqui, porque fomos comissionadas para levar a palavra de Deus, a verdade sobre Jesus Cristo, sobre quem é o Espírito Santo na nossa vida, a outras pessoas. Mas para isso, as pessoas precisam ver em você um testemunho de ânimo, porque as pessoas veem que você não foi destruída, não foi desamparada, não foi desanimada, não está perplexa, mas está com um sentimento de verdade em você, de que Deus cuida de cada detalhe da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e viva o processo. Aprenda com Deus a viver com bom ânimo.